Olá, tudo bom? Está começando o Sobre Política. Hoje o assunto é o esporte e a cultura como ferramentas de transformação. Vamos mostrar o trabalho de projetos sociais que mudam a realidade da população. São iniciativas da sociedade civil que impactam a vida de toda a comunidade. E quais são os resultados da prática esportiva, além da vitória ou da derrota? Vamos entender como ela contribui para a formação cidadã. Você também vai entender o papel do poder público na hora de promover cultura e lazer e conhecer os projetos realizados aqui em São José. Tem ainda o dicionário legislativo tirando as suas dúvidas sobre o dia a dia da Câmara. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Esporte, arte e cultura são ferramentas poderosas de transformação social. E além de promover a inclusão, eles também contribuem para a educação e a cidadania. São elementos que podem unir pessoas, reduzir a desigualdade e incentivar mudanças positivas nas comunidades. Na reportagem a seguir, a gente te mostra projetos realizados aqui em São José que mudam vidas. Aqui, o judô é a fonte de inspiração para a vida. As aulas são parte de um projeto criado pelo Jefferson há quase 30 anos. O sonho de mudar a vida de crianças e adolescentes começou pequeno, com o que ele tinha ao alcance. Então, eu estava no patrulhamento na rua fazendo policiamento e encontrei 26 tatames na rua. E aí eu falei assim, é a minha oportunidade, né? Peguei os tatames, arrumei uma condução, peguei os tatames e levei para minha casa. E um amigo meu disse ao Jefferson, seguinte, cara, conseguimos aqui um lugar, né? Eu falei assim, eu consegui os tatames, então dá pra gente começar, né? Hoje o projeto Olhar Futuro tem milhares de motivos para se orgulhar. O Nicolas é um exemplo disso. Já viajou o mundo como atleta. Bastante experiência, assim, né? Vivências culturais também. A gente teve bastante viagem para a Europa, né? Eu já competi na Alemanha, Áustria, Rússia, Portugal, Itália. Já fiz uma competição também nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia. Então, até treinamento no Japão a gente já participou por causa do judô. Então, o judô ele proporcionou muita coisa na minha vida e sou muito grato a isso. E os troféus não são a única forma de medir o sucesso do projeto. A Vitória conheceu o judô aos 10 anos. Hoje, aos 18, sonha grande e luta para atingir índice olímpico, mas também pensa em outras possibilidades para o futuro. Faço faculdade de Educação Física, que foi o judô me ajudou a escolher e eu me apaixonei pelo esporte em si, não só pelo judô, mas eu criei um gosto muito grande. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a maior parte dos projetos sociais do país estão distribuídos em áreas como educação, saneamento, meio ambiente e saúde. Hoje, o Brasil tem mais de 879 mil organizações da sociedade civil ativas. Projetos que, passo a passo, mudam milhões de vidas. Aqui nesse estúdio de dança, esses passos exigem harmonia e leveza. O projeto Arte Douro já formou inúmeras artistas. Paixão que a Michele carrega há mais de 10 anos. O interessante é que durante esses 11 anos de projeto a gente foi notando que o projeto não estava chegando somente nas crianças através da dança, mas também atingindo a comunidade no todo. Algumas mães que acabam se envolvendo e trocando algumas vivências, algumas experiências. Às vezes uma mãe que precisava de um emprego, uma outra mãe, olha, eu sei quem pode te ajudar. Eu vou para ajudar também aí no projeto. E acaba trazendo pessoas de fora que às vezes não tem nem filho dançando conosco, mas vem para nos ajudar, trazer um apoio. A Dani também se apaixonou pela dança. Usa modalidades como balé e jazz para escrever poesia com o corpo. Além dos movimentos, também aprendeu a ser mais autoconfiante, resiliente e criativa. Eu comecei aos meus 4 anos de idade. Inicialmente eu comecei por influência de desenhos animados, que eu gostava bastante, achava muito interessante. Só que depois de um tempo se tornou algo que virou parte de mim, virou parte do meu dia a dia, da minha rotina. E é algo que eu não pretendo largar nunca porque eu amo muito, amo demais.
Seja através da arte marcial ou da dança, iniciativas como essas permitem mais acesso à cultura e colaboram para a construção de valores como respeito, cooperação e união. Você é puxado, você é sugado para isso e você não consegue mais sair. Então, existem vários âmbitos assim que a gente vê que as pessoas acabam se direcionando. E o projeto é um canal. Acredito que, graças a Deus, o projeto está sendo um canal na vida de várias pessoas em vários aspectos. A transformação de vidas é muito grande. Nós temos aqui histórias de alguns atletas que o atleta entrou criança aqui no projeto e ele, com poder do esporte, de tudo que a gente conversava com eles conseguiram transformar a vida da família, né? É interessante ver histórias como essa, né, Matheus? Essa reportagem que eu tive o prazer de fazer, eu fui a gente viu ali uma aula de judô e também de dança. Várias modalidades diferentes de dança, né? São formas diferentes de atingir as pessoas e propor alguma mudança, né? Algum conhecimento que seja para a comunidade de forma geral. Formas diferentes de esporte, de danças, mas que no fim sempre tem o mesmo objetivo, que é promover a inclusão, promover aí cidadania. E iniciativas que não são apenas do poder público, isso que é legal, né? Iniciativas aí de organizações, das pessoas, tudo isso com certeza faz a diferença na sociedade. Né, Marvin? Sem dúvida nenhuma. A gente vai continuar falando a respeito disso, mas chegou a hora do primeiro intervalo aqui do Sobre Política. Voltamos com o Sobre Política. Olha só, gente, nós sabemos que o esporte tem impacto positivo na vida das pessoas de várias formas. Mas agora chegou a hora de ir um pouco mais a fundo nesse assunto. Pois é, como a prática esportiva contribui para o desenvolvimento social? Essa e outras perguntas, o professor de Educação Física, Alessandro Lima, responde pra gente. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço aí o convite, estou à disposição aí para as perguntas, para a gente discutir um pouco aí sobre o esporte. Papo muito bacana. E a pergunta que fica é justamente essa. Como a prática esportiva, a arte contribui com o desenvolvimento social, contribui de diversas maneiras, né? O aluno, o jovem também, o adolescente. Muitas vezes a gente tem a impressão que o esporte é só lazer, é só atividade física, mas vai muito além do que isso, né, Marvin? Com certeza. Então, professor, de que maneira o esporte abrange tudo isso? A gente tem tempo para discutir aqui? Dá para gente ficar o dia inteiro batendo papo sobre isso. Esse assunto vai longe, né? Tem várias linhas, vários segmentos, né? O esporte, a arte, o lazer, contribui bastante para a formação do cidadão. Então ele pode seguir, inclusive, diferentes níveis de prática esportiva, né? Uma iniciação e continuar nesse formato, ou seguir para outros níveis, né? Mais competitivos, até um nível internacional. Mas o mais importante é a gente direcionar essas crianças para fazerem parte de um grupo. Então o esporte é bom para a saúde, o esporte é educação, é disciplina, né, é lazer, né, é entretenimento, enfim, todos esses segmentos a gente pode discutir a respeito. E, Alessandro, a gente tem como grande exemplo, por que não, né, o futebol, se a gente for pensar, que é um esporte que tradicionalmente, culturalmente no Brasil, muda a realidade de muitas pessoas. Mas ele acaba sendo um exemplo radical dentro disso, se a gente pensar que tem outras mudanças possíveis dentro da realidade que as pessoas vivem, não tem? Você, levando em conta a sua experiência na área, já se deparou com mudanças de realidade, assim, de perspectivas através do esporte? Eu sou um exemplo, né? Que eu também sou judoca há 41 anos e não tinha muita oportunidade, e a oportunidade que a gente tinha até de conhecer outras cidades, estava falando um pouquinho mais cedo, né, primeira competição fui para Caçapava, depois fui para Taubaté, então até a região que a gente não conhece, não tinha possibilidade, e a gente começou a viajar e conhecer, né, até competições internacionais. Então essa oportunidade que a criança tem, além da educação, da disciplina, é mudar, né, o estilo de vida dela. O esporte vai fazer com que ela desenvolva a sua capacidade de cidadania e levar isso para a vida. Então, tudo que a gente aprende no esporte, a ganhar, a perder, né, a cair, a levantar, a fazer de novo,
a ter resiliência, tudo isso ele vai levar para a vida. É importante essa parte de formação também. Isso é muito bacana. A gente estava conversando agora há pouco, né, professor, que essas habilidades que o esporte ensina são muito além do que apenas as habilidades físicas. A criança que entra no esporte, ela vai aprender a perder, como o senhor pontuou aí, né? Então, às vezes, o cachorrinho, o bichinho de estimação morre, mas a criança já vai treinando desde cedo a lidar com essas perdas, né? Sim, valores, né? Valores, né? Valores que serão levados para a vida. E como muito bem pontuado pelo professor, tem que ter esse incentivo, né? E agora eu queria falar sobre essa questão do incentivo da família, né? Qual é o papel, professor, da família nesse processo de inclusão do jovem para o esporte? É importante que os pais incentivem ali o jovem a entrar na escolinha de futebol, entrar numa luta, né? Qual é essa importância dessa participação familiar? É importante que eles incentivem alguma forma de atividade física, seja no esporte, ou na dança, ou na arte, alguma forma para que desenvolva a saúde, para que desenvolva outros aspectos, mas que ele continue essa monitoria, né? A família é bastante importante, porque a criança vai num treino, vai numa atividade, vai fazer o exercício, tá chovendo, ela precisa ir, tá frio, ela precisa ir, né? Ela precisa desenvolver esse perfil para levar para a vida depois, né? É assim que a gente forma uma pessoa. Então, a família é muito importante, né? Essa questão da frustração, né? Do perder, quando envolve a parte competitiva, é importante também. Porque vai meio que calejando, né? Você vai aprendendo a ficar chateado, ficar triste, ficar frustrado, porque você vai passar isso em outros setores da vida, em outros segmentos, né? No convívio, né? Vou ter uma namorada aí, ela termina comigo, eu vou ficar chateado. Então, na verdade, você já aprende o esporte e ensina um pouquinho disso também. E, Alessandro, aqui no Sobre Política a gente tem a participação da população de forma geral, que faz perguntas, né, Matheus? Justamente para você responder, vamos trazer a primeira delas, a primeira dúvida da população aqui para o Alessandro? Meu nome é Elvis, eu sou de Paraibuna, moro na Vila Amélia. Eu queria saber de que forma a arte promove a inclusão social nas comunidades. Bom, qualquer atividade física, como eu falei, né, vai desenvolver essa questão da inclusão, né? Não só o esporte, mas a arte também. É uma forma de expressão corporal. Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente entra um golpe de judô, que eu sou judoca, né? Você entra um golpe de judô lá e você joga de ippon, aquilo é uma forma de expressão corporal, né? Na arte, você se expressando, né? Através da dança, através do grafite, através de outras atividades que você possa se expressar, isso é importante para a formação da pessoa, né? Você demonstrar aquilo que você consegue fazer com uma certa habilidade, você fazer parte de um grupo, eu acho que isso é bastante importante. É ruim você se sentir excluído. Você precisa conviver, você precisa de acolhimento, você precisa fazer parte de um grupo, com certeza. Isso Todos nós queremos fazer parte de um grupo, né? E só fazendo um parênteses, tivemos o Elvis, a participação do Elvis de Paraibuna, o joseense participando aqui Paraibuna, um morador de Paraibuna participando aqui da TV Câmara São José também, né, Nossa Matheus? TV chegando até Paraibuna, que bacana, hein? E tem mais participações do público, né, Marvin? Vamos conferir a próxima pergunta. E Laís Martins, bairro Monte Castelo, como podemos aumentar o acesso em áreas com poucos recursos? Acho que cabe ao poder público implementar isso, né? Então a Câmara dos Vereadores é responsável por buscar, né, ampliar esse atendimento. Eu acho que em São José dos Campos já faz bastante essa função, né? Tá de parabéns, eu estou aqui há 46 anos, cheguei aqui com 5, 6 anos de idade, né? Sou joseense aí de coração, não nascido aqui, mas São José dos Campos já faz a sua lição de casa. Mas sempre precisa ser ampliado, melhorado, algumas regiões que não têm, né, esse acesso, que leve também essas atividades para lá. Então, cabe essa fiscalização, verificar esses setores onde não tem, essas regiões onde não tem, e levar essas atividades para lá também. A gente tem uma última participação para fechar a participação do público aqui no Sobre Política, vamos conferir? Meu nome é Thalita Gabriela, eu moro no Residencial União e eu queria perguntar como que o esporte ajuda no desenvolvimento dos jovens.
A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente tem diferentes segmentos, como eu disse, né? Desde uma iniciação até a formação no esporte, até o rendimento e alto rendimento. E tudo que você aprende no esporte, e isso é responsabilidade também do professor, né? A gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque a forma que a gente conduz isso que é bastante importante. Tem professores que às vezes não atendem todas essas expectativas. Então é nossa responsabilidade cuidar da formação dessas crianças e fazer com que elas levem toda a experiência que ela tem para a vida. Questões sobre disciplina, respeito, educação, hierarquia, né? Nas modalidades coletivas ou individuais ou nas artes marciais, enfim. Levar isso para a formação do cidadão. Professor, nessa reta final aqui desse nosso bate-papo, como identificar os talentos entre os jovens, né? Por exemplo, o Marvin citou muito bem no começo que o futebol normalmente é o que a gente pensa no primeiro momento, né? O primeiro contato com o esporte, mas há uma série de modalidades esportivas, artísticas também, você tem dança, você tem pintura, artesanato, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Como identificar o talento para aquele jovem? Como saber se ele gosta mais de exercício X ou do exercício Y? Isso é um trabalho em conjunto entre família e professor? Como identificar isso? O primeiro interesse vai ser da criança mesmo, né? Do adolescente, de procurar aquilo que ele mais gosta de fazer. O outro momento é se ele tem talento ou não. Isso não importa, na verdade. O que importa é que ele pratique exercício, né? Por exemplo, eu sou do judô. No judô a gente tem faixas pretas, mas que não são competidores. E eles se formam faixas pretas, né? E talvez não chegaram a ser um talento esportivo para ter um rendimento internacional em uma competição. Mas o importante é que eles continuaram praticando. Então a importância de fazer, né? Não somente a questão de captar, de selecionar, né? De achar um talento esportivo. Então esses talentos vão aparecer naturalmente. Só que a gente tem bastante democrático, em São José tem isso. Tem em todos os níveis de prática esportiva, né? Não só para o alto rendimento. Mas se ele se destacar, ele vai acabar achando o seu caminho e chegando ao alto rendimento também. Alessandro, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sobre Política e já deixar o convite para voltar numa próxima ocasião. Agradeço a vocês, obrigado pela oportunidade, estou à disposição quando precisarem, estamos aí. Obrigado, professor. Legal, né, Marvin? É legal a gente bater esse papo, descobrir, né, na verdade, mergulhar mais fundo sobre as diversas possibilidades do esporte. Como eu falei no começo, muitas vezes a gente acha que o esporte é só lazer, é só exercício físico, mas na verdade ele é uma maneira da gente exercer cidadania e aprender valores para a vida. Exatamente. Como o Alessandro disse, não é só a vitória em si, ganhar, né, o talento, é também a participação. Sim. De forma geral e o impacto que isso tem para todo mundo. Grande impacto. Exato. Gente, hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Estamos de volta com Sobre Política e hoje a gente fala sobre como o esporte, a arte e a cultura têm mudado a realidade de muitos joseenses. Antes da gente continuar esse assunto, Matheus, a gente faz uma pausa bem rápida para falar um pouco dos trabalhos realizados aqui na Câmara, porque chegou a hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. A gente sempre explica o significado de algum termo diferente, comum aqui nas reuniões realizadas na Câmara. Hoje chegou a vez de te explicar o que é um parecer. Parecer é o pronunciamento ou opinião de uma comissão sobre tudo o que tenha sido analisado por ela, como, por exemplo, os projetos de lei. Todos os membros da comissão devem concordar com o parecer, aprovando ou rejeitando parcial ou totalmente o objeto de estudo. No caso de um parecer que aponte a rejeição, a comissão pode apresentar uma sugestão ou uma emenda ao projeto. Se o projeto tiver um parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado. A distribuição das matérias entre as comissões fica a cargo do presidente da Câmara.
É sempre bom, né, Matheus, aproveitar a oportunidade para aprender um pouco mais dos trabalhos realizados aqui pelo Poder Legislativo, né? E aprender o vocabulário usado diariamente aqui na Câmara. Exatamente. Agora a gente volta para o tema do programa de hoje, porque quando se trata de arte, cultura e esporte, o poder público também tem papel essencial. Pois é, os poderes executivo e legislativo trabalham juntos para promover e incentivar esse tipo de atividade. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, alguns deles são o Atleta Cidadão e as oficinas da Fundação Cultural. Mas chegou a hora da gente entender melhor como tudo isso é feito. A Cláudia sempre aproveita as oficinas culturais oferecidas de graça na cidade. Já fez aulas de desenho, mosaico e hoje faz aula de cerâmica na Casa de Cultura Tim Lopes. As atividades são um aprendizado, mas também diversão. Assim, aos poucos, você vai se apaixonando pela técnica, né, da cerâmica, né? De imediato, assim, você fica um pouco assustado, porque você não sabe manusear argila e tudo mais, mas com o tempo você vai aprendendo, não que eu seja uma expert, mas você vai desenvolvendo essa sua habilidade, né? E realmente é apaixonante, para mim pelo menos foi. Por aqui são oferecidas várias atividades, cursos e oficinas que promovem a socialização e a valorização da cultura. A Casa de Cultura Tim Lopes é uma das casas que a Fundação oferece, né? São mais ou menos umas 5 casas aqui em São José, né? E particularmente essa casa, ela está oferecendo cerâmica, está oferecendo luteria, que é construção de instrumentos musicais, tem dança. A Fundação ela prima por isso, né? Esse acesso gratuito, né? Com vários horários, tem oficinas que acontecem à noite, a minha acontece à tarde, oficinas que acontecem de manhã, né? Para todas as faixas etárias, né? E também níveis sociais, né? O Charles é professor de cerâmica e, além da Casa de Cultura Tim Lopes, também dá aulas em outros centros culturais da cidade. Para ele, as oficinas podem proporcionar vários benefícios. Além de aprender, a arte ela trabalha outras questões, assim, como ansiedade, sabe? Porque a gente vive num mundo tão... esse mundo contemporâneo ele é tão apressado, né? As coisas parece que tem que ser tudo muito automáticas, né? Então, o curso, assim, em arte, ele ensina a pessoa a ficar um pouquinho mais lenta, né? Não lenta parada, né? Mas assim, conseguir perceber o mundo não na pressa que o mundo está, sabe? É papel do poder público motivar iniciativas como essa da Casa de Cultura Tim Lopes. O Estado precisa gerar formas para que essas atividades aconteçam, como, por exemplo, a própria legislação, a criação de leis para incentivar as práticas culturais. Tudo que fica meio fora da agenda pública pode se perder. Então o Estado, né, o município, ele precisa, junto com o Legislativo, criar mecanismos, né, que a execução possa acontecer. E esses mecanismos são legais. Então isso a primeira questão é essa. A outra é criar situações de fomento, de parcerias, para você potencializar a economia criativa local. Isso é importante. Então você vai criar feiras, promover eventos, levar para eventos que a prefeitura já promove. E qualquer um pode participar. Afinal, as casas de cultura são públicas. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza as atividades com o aporte financeiro da prefeitura. Aqui na cidade existem 10 casas de cultura com cursos e oficinas diversas. Uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento social. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de onde a gente veio, né? Por que nós estamos aqui, a identidade com o território, né? Então, Tim Lopes aqui na região sul, né? E outras casas também, cada uma na sua região. Então é importante a gente olhar para esse contexto, né? A gente tem uma dificuldade, né, no processo educativo, que é trabalhar a identidade das coisas. Quando você fomenta, incentiva e crava um espaço como esse, né? Dá o acesso para que as pessoas possam reproduzir aquilo que, né, uma cultura regional, uma cultura local, isso é fundamental. Então esses espaços pelo Estado precisa ser realmente fomentado, desenvolvido e dar para as pessoas condições dela se sentir
pertencente daquele território. Acho que o grande objetivo da cultura é esse. E os impactos dessas práticas são vistos em outras áreas da sociedade. O investimento na cultura reflete na redução da violência, na construção da identidade cultural, na promoção da saúde, na qualidade de vida e até na economia. Esse é um eixo da gestão que a gente fala economia criativa, que é incentivar mesmo essa cultura, né, trazer isso para uma questão financeira. Então, sem dúvida, isso acontece e não acontece pouco. E é como eu disse, a gente tem que criar esses espaços, né, a gente tem aí Revelando São Paulo, tem iniciativas do Aniversário da Cidade, né? Tem várias iniciativas também que as pessoas podem, feiras locais, então é importante sim fazer, e sem dúvida a economia criativa é o fundamental dessa estratégia, né? As pessoas fazem sim, têm renda, geram empregos, conseguem manter o básico, né, através dessas atividades. Então, a dica que fica para você que está nos assistindo é de seguir o que a Cláudia fez e ainda faz. Aproveitar as oportunidades culturais e esportivas que a cidade oferece. As pessoas, às vezes, não dão a devida importância, né? Quando vem as inscrições abertas, falam, é gratuito, não vou não, né? Porque não sabe a qualidade dos cursos mesmo, porque eu não faço só cerâmica, eu faço mosaico também. E eu gosto muito, as aulas são ótimas, os professores são excelentes mesmo. Matheus, o programa de hoje deu pra gente aprender bastante, entender bastante o papel desses tópicos, né, se a gente for pensar em arte, cultura, esporte, como ferramentas de promoção social, né? E também incentivar quem está em casa, os pais que nos assistiram, a incentivar os seus filhos a praticarem esporte, praticar arte, ou quem sabe você que nos assistiu sempre teve essa vontade de começar uma atividade, fica aí esse incentivo. Sem dúvida. Por que não, né? Bom, gente, termina aqui o Sobre Política dessa semana. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só acompanhar lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmara-sjc. Redes sociais, a mesma coisa. No Instagram, por exemplo, TV Câmara SJC. Acompanha a gente lá, tem muito conteúdo legal. Vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara, né, Matheus? Com certeza. Te esperamos lá nas nossas redes sociais e no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.